Olá, turma! Vamos então para mais uma videoaula de Ciências Biológicas e hoje o assunto é a herança ligada aos cromossomos sexuais ou herança ligada ao sexo. Estou utilizando para esta aula o conteúdo multimídia do portal sobre a herança ligada ao sexo, onde teremos principalmente as características do daltonismo e da hemofilia como exemplos deste tipo de herança. Então, a primeira coisa é darmos uma relembrada nas características dos cromossomos humanos. Nós humanos temos 22 pares de cromossomos chamados de autossomos, que são os cromossomos que são comuns entre homens e mulheres. E temos um par de cromossomos chamados de cromossomos sexuais, que definem o sexo masculino ou feminino. Então, para que nós possamos entender, o espermatozoide, na espécie humana, pode carregar o cromossomo X ou um cromossomo Y. O óvulo carrega sempre o cromossomo X. Então, se um espermatozoide X se unir a um óvulo que também é X, vai nascer uma mulher, uma pessoa do sexo feminino. Cromossomo XX. Agora, se o espermatozoide for Y e se unir com um óvulo X, nascerá um homem, uma pessoa do sexo masculino XY. Portanto, é sempre o espermatozoide que vai determinar o sexo de uma pessoa na hora da fecundação. E para estudarmos então a herança ligada ao sexo, nós vamos ter que analisar as áreas não comuns entre os cromossomos X e o Y. Então veja essa imagem. Aqui eu tenho a representação do cromossomo X, que é maior que um cromossomo Y. Então a carga de genes do cromossomo X é maior que a do Y. E vejam, esta área em azul é chamada de região homóloga entre X e Y, ou seja, elas possuem os mesmos genes e, portanto, as mesmas manifestações desses genes. Já essa área aqui em vermelho, no X, é uma área não homóloga ao Y. Então aqui, por exemplo, estão os genes que determinam a hemofilia e o daltonismo, que nós vamos analisar nesta aula. E no Y, essa área em cinza é chamada de área não homóloga ao X. Então pertence somente ao Y. E as heranças que são determinadas por genes nessa área, nós temos, por exemplo, a hipertricose auricular, que é excesso de pelos na orelha, e a ictiose, que é um problema também de pele. Então vamos à análise do daltonismo. Então, pessoal, o daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessiva e ligada ao cromossomo X. E é simbolizado por XDzinho. Então, o XDzinho é a indicação que a pessoa porta o gene para o daltonismo. E o que caracteriza o daltonismo? O daltonismo é a dificuldade de distinguir algumas cores pelas pessoas que possuem esse gene recessivo. Em especial a cor verde e a vermelha. Então vejam esta imagem. Para quem não é daltônico, dá para se perceber através dessa imagem o número 8 desenhado aqui na imagem. Agora, a pessoa que sofre de daltonismo, ela não consegue distinguir entre verde e vermelho o que está escrito aqui nesta figura. Então, analisando agora o genótipo para o daltonismo, no caso dos homens, para um homem ser daltônico, basta que ele receba apenas um gene recessivo Dzinho para ele ser daltônico. Já as mulheres, elas precisam que os dois cromossomos X possuam o gene recessivo para o daltonismo. Então, nestes dois casos,
as pessoas são daltônicas. Então vamos analisar a seguinte situação. Ana tem visão normal e é filha de pais também normais. Márcio é daltônico. Ana e Márcio querem ter filhos. Encontre a probabilidade fenotípica desse casal gerar filhos daltônicos. Então veja aqui, Ana tem visão normal, Márcio é daltônico. Então vamos gerar a geração F1 e ver as possibilidades do casal ter filhos daltônicos. Então veja, analisando os filhos, nós vemos que em todas as possibilidades, todos eles são normais. Então, os filhos desse casal podem apresentar daltonismo? Não. Tá? Por quê? A mãe, como ela tem visão normal, ela não manda nenhum gene recessivo para nenhum dos filhos. Mesmo o pai mandando o seu gene, já que ele é daltônico, por exemplo, para os homens, ele só manda Y. Então não é o caso, porque não é uma herança ligada ao Y. E no caso das meninas, a mãe precisava ser pelo menos portadora do gene para que eles nascessem daltônicos. Agora vamos resolver esta outra atividade envolvendo um heredograma. Cristina, portadora de daltonismo, teve uma filha com João, que é daltônico. A filha desse casal, Thaís, tem genótipo igual ao da mãe. Francisco, também daltônico, quer ter filhos com Thaís e deseja saber qual a probabilidade de gerarem crianças daltônicas e normais. Então, Cristina é portadora e Francisco é daltônico. Então, qual é o heredograma que representa esta família de Thaís e Francisco? Então, veja, bolinha é sempre para mulheres, quadradinhos sempre para homens. Bolinhas pintadas é portadora da doença ou afetada. Bolinha com meia área pintada é portadora apenas. Então veja aqui. Esse heredograma, ela está com meia área pintada, é portadora, e o marido, Francisco, é daltônico. Então, esta é o heredograma correto. Então aqui temos o genótipo. Sabemos que ele é daltônico, então ele é XDzinho e Y. E ela é portadora, então ela é XDzão, XDzinho. Ela apenas tem um gene, então portadora do daltonismo. Então aqui a gente gera no quadro de Punnett os cruzamentos possíveis. Então vamos fazer os cruzamentos. Um X da mãe, um outro X do pai. Um X da mãe com o Y do pai. Novamente, outro X da mãe com o outro X do pai. E, finalmente, X da mãe e Y do pai. Então, vamos conferir os resultados. Vejam que, de todas as probabilidades de cruzamento, existe 25% de chances de cada tipo de fenótipo. Então, existe 25% de chance de ser uma filha normal, 25% de chance de uma filha daltônica. Então, filha normal, XDzão, XDzinho. Filha daltônica, XDzinho, XDzinho. 25 e 25. Homens, XDzão Y, 25% de homens normais. E XDzinho Y, 25% também de homens daltônicos. Então, conferindo, esse é o cruzamento esperado para esta família. Agora, por fim, vamos ver a hemofilia, que também é uma herança recessiva ligada ao Y, da mesma forma que o daltonismo. A hemofilia é caracterizada por problemas nos fatores de coagulação sanguínea. Então, a pessoa que tem cortes, que é hemofílica e tem hemorragias, pode levar à morte. Então, ela precisa de transfusões de sangue periódicas para corrigir o fator de coagulação. Um homem com hemofilia tem genótipo XHzinho-Y. Agora é H ao invés de D do daltonismo, é H de hemofilia. XHzinho-Y é um homem com hemofilia, enquanto uma mulher hemofílica precisa dos dois genes X recessivos no X para apresentar a doença, XHzinho, XHzinho. Por isso é que é tão difícil ter mulheres hemofílicas. Uma observação.
Então é raro o caso de mulheres hemofílicas devido à doença ser recessiva. Agora, é errado afirmar que mulheres hemofílicas morrem ao ter a primeira menstruação. Isso não é verdade, a regeneração do endométrio não ocorre por causa da presença de coágulos, mas sim pela contração e regeneração de vasos existentes no tecido uterino. Ok? Então, essa história de que mulher hemofílica morre na primeira menstruação, isso não é verdade. Então, vamos ver agora este outro caso, agora com a hemofilia. Daniel é normal para a hemofilia, mas seu pai é hemofílico. Daniel quer se casar com Flávia, que também é normal, mas é filha de pai hemofílico e mãe portadora de hemofilia. Esse casal quer saber a probabilidade fenotípica de gerar crianças hemofílicas. Então vamos ver qual heredograma vai corresponder a este casamento, a este cruzamento. Ora, se o Daniel é normal e tem pai hemofílico, isso pouco importa, porque a hemofilia é ligada ao X e ele recebeu o Y do pai. Então ele é normal, então quadradinho, vazio, sem pintar. E ela é filha de pai hemofílico e mãe portadora da hemofilia. Então se ela recebeu o X do pai, que é hemofílico, ela recebeu o X da mãe com o gene normal. Então é a alternativa B. Então, preenchendo o heredograma, ele é normal e ela é normal portadora. Então vejam aqui no quadro de Punnett, temos as opções, então vamos fazer os cruzamentos, como da outra forma. Vamos ver os resultados. Então vemos aqui que existe 0% de probabilidade de mulheres hemofílicas. Vejam, as probabilidades para mulher, nos dois casos, são mulheres normais. Apenas 25% com mulher portadora, mas não hemofílica. Já para os homens, existe 25% de homens normais e 25% de chances de homens hemofílicos. Então, essa é a proporção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o daltonismo e a hemofilia como herança ligada ao sexo. Qualquer dúvida, tiramos pelo chat ou por e-mail e até lá.